Começam os 28 minutos mais verdes da rádio. Um bom ano! Bom ano! É pá, 2018. Yay! Estás boa? Estou bem, obrigada. Tudo E tu? bem? Como é que foi a passagem do ano? Foi boa. Foi boa, Com um bocadinho de frio na serra, mas foi boa. Ah, E a foste tua? para a serra. Foi para a serra. Olha, foi a minha primeira passagem de ano em 3 anos que lá estive a trabalhar. Portanto, acho que foi Uau, boa. sério? Sério. Deu para aproveitar? Deu, acho que sim. Acho Fez. que foi fixe, porque realmente isto é daquelas alturas que a gente começa sempre a pensar como é que era o ano passado. E é verdade, eu costumava estar sempre a trabalhar na altura do 31 e 1, que era para não trabalhar no Natal. Pois. E esta vez, como já estou noutro tipo de posto de trabalho, já não tenho que trabalhar, foi a primeira vez. E foi Boa. engraçado. Eu nunca fui muito ligado à passagem de ano, sinceramente. Acredito que nunca fui. Mas acho que sim, É passou que engraçado. Eu é por fases. Eu dependo do ano. Há anos em que, é verdade, há anos em que não quero nada a passagem de ano. Há outros em que estou bem animada, tipo, meu Deus, vem a passagem de ano, vamos passar o ano. E este ano foi um daqueles que, ok, passou o ano. Normal. Continuamos na mesma vibe do ano passado. Sim. Portanto, Muito bem, nós esperamos que a vossa passagem de ano também tenha sido extraordinária. sim. Muito obrigado por estarem desse lado. Deixar o alerta porque saiu na altura do Natal e é capaz de ter passado despercebido a algumas pessoas. Tivemos uma entrevista com o projeto Pelos Rios Vivos, Exato. ou o projeto Rios Vivos, que saiu na semana do Natal, está no nosso canal do YouTube, está no nosso blog, por isso estejam onde estiverem a ver-nos ou a ouvir-nos. Isso. Passem por lá, no nosso blog ou no canal do YouTube e Sim. ouçam uma emissão bastante interessante. Foram 35 minutos verdes da rádio, Verdade, Mais esticámos verdes. um bocadinho. mas mais houvesse. Mais houvesse, É para não, verdade, é para não verdade. lançar grande spoiler. Bom, esta semana ainda é uma semana de balanços. Nós não gravámos na semana passada, por isso temos Exato. aqui ainda alguns balanços para destacar. Vamos exatamente começar pelos balanços do programa, porque 2017 sim, porque faz sentido. foi um bom ano para o aquecimento verbal. Foi sim, senhor. É um ano com 2 temporadas, por isso temos a 7ª que já decorria em 2016 e que terminou em julho de 2017 e iniciámos a 8ª temporada em outubro. Exatamente. De destacar a emissão 200 do programa, Uhul! que foi logo Um a direto. abrir um direto no Facebook, acho eu, Sim. sem imagem ainda, Sim. e com bastantes percalços, mas foi Pois um foi. direto bastante entusiasmante. Eu gosto de fazer diretos. Foi engraçado, sim, eu acho que nós Dá dizemos uma sempre que pica. devemos fazer mais diretos. É difícil. Yeah, é difícil. É complicado. É difícil. Mas Mas os diretos foi, dão uma grande pica. Eu foi gosto- muito engraçado. Eu gostei. Gosto bastante de fazer diretos e aquela. E foi apesar uma hora, dos- não foi? Foi uma hora. E apesar dos problemas técnicos que encontramos, valeu a pena. Gostei bastante. Sim, eu acho que Gostei sim. bastante. Depois, também marcou o nosso ano 2017 a nossa entrada na Rádio Utopia e na Rádio Ideias, Verdade. que felizmente continuamos Duas novas nestas casas. 2 novas casas e esperamos continuar. Sim. Esperamos continuar. Tudo indica que sim. De resto, tivemos também algumas participações especiais e algumas entrevistas. Verdade. Tivemos, agora mais recentemente, o Sinan Edan do Cui Máximo, a Ana Brazão e o Pedro Santos do projeto Rios Vivos, mas durante a 7ª temporada também tivemos algumas pessoas cá. Está tudo no blog, não Sim. tem nada que enganar, já sabem, está sempre no sítio do costume. 2017 marca também a entrada do programa no YouTube, cá está. Exato. Imagem a partir de agora, uma janela que se abre. Eu não me Exato. esqueci. A janela. A que se janela. Está sempre com esta. Sempre. Enfim. Para mais um meio através do qual podem chegar até nós, ou que nós Ou podemos que nós chegar, podemos chegar até vocês. até às pessoas. Pronto, também tivemos a saída do Carlos, que para todos os efeitos é um marco deste ano. É um marco, sim. Espero vamos falar que sobre- esteja tudo bem contigo, Carlos. Carlos, onde quer que Continuamos estejas. à espera da tua visita. Saudações. Não parece, mas eu tenho falado com o Carlos. Falo com o Carlos. Nós estamos a brincar, não é? Quase todas as semanas, mas continuamos à espera da visita do Carlos. Sim, exato. Continuamos. E assim, muito resumidamente, era aquilo que eu queria destacar em 2017 e fazer votos que 2018 seja um ano igualmente positivo. Sim. Esperemos que sim. Vamos fazer, ao que tudo indica, 8 anos em março. Uau. Havemos de chegar, se Deus quiser, pelo menos à emissão 250. We hope Esta so. já é, se eu não me engano, a 240. Estamos Tenho perto. que ir confirmar. Estamos perto. Sinceramente, agora estou um bocado Mas perdido também nos não nos números. podemos esquecer que é um programa semanal. Exatamente. E vamos ver o que é que vem daí. Mais entrevistas, Surpresas. melhores coisas. Sempre a crescer. Sempre a Sim. crescer devagarinho, mas sempre a crescer. Pelo menos são estes os meus votos para o programa. São estes também, com Sim. certeza, os votos da hora para o programa. Que a gente consiga manter pelo menos esta cadência semanal
que conseguimos na 7ª temporada e que foi impressionante. Gravámos muita coisa na 7ª temporada. A 7ª temporada foi extraordinariamente lotada de emissões. É verdade. Bom, este era o balanço que queríamos fazer do programa. Resumiu-se bem em 5 minutos, foi bem resumido. Laura, Sim. Tu descobriste no YouTube, na internet, um senhor que resolveu juntar notícias agradáveis. Sim, é engraçado que eu vi a notícia na altura, na semana entre o Natal e o Ano Novo, e agora aparentemente é uma notícia que toda a gente fala na internet, já está em todo o sítio, mais algum, que foi um jovem chamado Jacob Atkins, de 20 anos, que se cansou de notícias más durante o ano e decidiu fazer um balanço de notícias positivas. O que ele fez foi, agora está muito na moda, fazer threads no Twitter, que é basicamente tu começas um assunto, mas como o Twitter tem o limite de 140 caracteres, estás a avisar que vão ser vários tweets sobre o mesmo Mas sabes tema. que agora já não tem, o Twitter aumentou o número de caracteres para 280. Ainda assim é uma mensagem. Há 2 meses para aí. Pronto, ainda assim é uma mensagem. Sim, daí é uma mensagem. Aliás, há muita gente que continua a defender só os 140 caracteres. Exato. Fiéis to the original. Sim, é verdade. Sim, mas pronto, agora está muito em voga fazer-se threads no Twitter e então ele fez um que são boas notícias em 2017. Um levantamento que ele fez. O que eu vou fazer é, ele tem uma determinada ordem e todas as notícias falam por essa ordem, mas algumas eu tive tempo de confirmar se tinham saído a fonte e tudo mais. E outras não, portanto eu vou começar por aquelas em que vou só falar por alto e não consegui confirmar a fonte e que não são, acho que nenhuma delas é relacionada diretamente com o ambiente, porque das 11 notícias que ele destacou, apenas 5, é quase metade, 5 são relacionadas com o ambiente diretamente de alguma maneira, e as outras não. Mas então eu vou começar com até porque este programa precisa de boas notícias, que isto às vezes, por amor de Deus. Isto às vezes vai a semanas seguidas. É só... Enfim, olha, posso começar com um dos destaques, é que há uma companhia de sapatos na Argentina, uma empresa de sapatos que faz, eu acredito que ténis, porque as imagens que apareceram foram de ténis, a partir de pneus reciclados, e só emprega mulheres da zona rural. Portanto, é uma tentativa de chegar a uma minoria na Argentina. Serão pessoas ali perto da fábrica? Acredito que sim. Não é? Acredito que sim, mas ainda assim de uma zona rural. Portanto, pessoas que não teriam acesso a esse emprego de outra forma. E além disso, além desta não vou explorar parte porque não de sei inclusão, dizer. além desta parte inclusiva, também tem a parte da reciclagem do... Exatamente, apesar de tudo acaba por estar relacionada com o ambiente nesse sentido. Eu acredito que seja uma companhia de ténis em que com as solas de borracha lá está, exato, e faz a reciclagem dos pneus. Depois temos outra que fala, eu acredito que seja em relação aos Estados Unidos, algures nos Estados Unidos, que fala de taxa de criminalidade descer em 2017 cerca de 2,7%, mas lá está, foi uma das notícias que não consegui confirmar. O Hugo está a brincar com o som do microfone. Foi uma das notícias que eu não consegui confirmar onde era, portanto, algures, a taxa de criminalidade desceu quase 3%. Ótimo. Bom para esse sítio. Yay, thumbs up. Bom para esse sítio. A taxa de trabalho infantil diminuiu para metade desde o ano 2000. Isso também é ótimo. É ótimo e é uma das coisas que vai de acordo com os como é que se chama? Millennial Goals. Sim, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Milénio. Exatamente. Portanto, thumbs up again. Depois temos mais coisas. Em Kentucky, as pessoas podem pagar multas de estacionamento com doações de bens alimentares enlatados aos bancos alimentares locais. Portanto, isso é uma boa medida, porque muitas vezes as pessoas fogem a pagar as multas. As multas prescrevem e depois ninguém paga aquilo. E ao menos assim dão uma utilidade viável, até porque é aos bancos alimentares locais, por isso não é para um sítio qualquer. Também temos que ter a noção que os Estados Unidos não é Portugal. Exato. São Exatamente. muito mais pessoas e têm uma abrangência muito melhor. Acho que uma iniciativa bastante viável. Sim, eu também acho. Lá está. Os Estados Unidos não são Portugal. Aqui as multas também servem para muita coisa. O dinheiro delas. Sim. Mas, alegadamente. Mas nos Estados Unidos, para além deles não terem a questão do seguro de saúde, por exemplo, não é? Exatamente. Quem não tem seguro de saúde tem várias dificuldades, segurança social, etc. Depois, também ainda nos Estados Unidos, lá está. O rapaz é americano, portanto isto é tudo dos Estados Unidos, a grande maioria.
No final em Iowa, na Universidade de Iowa, Sim. no final do primeiro período dos jogos de futebol americano, Sim. os adeptos levantam-se das bancadas e acenam às crianças que estão no hospital que está do outro lado da estrada. A ala que tem as crianças hospitalizadas está virada para o estádio. Brutal. E então, no final do primeiro período de todos os jogos que se realizam na Universidade de Iowa, os adeptos levantam-se e acenam e pronto, segundo Sim. consta, como é com regularidade, Sim. é uma coisa que tanto os adeptos sabem como as crianças, portanto ficam à brutal. espera, ambos ficam à espera daquele Sim. momento. Isso é E muito é uma giro. coisa, Isso é muito giro e é muito importante para as crianças que estão no hospital, de certeza. Aquilo deve ser uma festa. sim, Isso é sim, muito acredito giro, que sim, muito acredito que sim. Mais iniciativas assim houvessem, não é? Sim, muito giro. Passamos então às notícias que eu consegui de alguma maneira saber a altura do ano em que saíram e pelo menos dar uma referência dessas notícias. Então, ok, vou começar novamente para o início da lista. Segundo consta, esta é uma notícia que saiu, por exemplo, no The Guardian em novembro de 2017, não vos consigo dizer o dia. Os cientistas conseguiram encontrar uma maneira de artificialmente breed, é tipo criar corais. Não é criar corais, é os animaizinhos todos que estão no coral. Eles conseguiram artificialmente criar esse ambiente e para se desenvolver. Que se proporcionasse. Exato. E isso está diretamente ligado com a recuperação da Grande Barreira Coral na Austrália. Pronto, na verdade, a notícia que vem no The Guardian é sobre o programa que já está a ser desenvolvido na Grande Barreira Coral da Austrália e que vai de acordo com esta notícia, que houve testes em que se consegue, não é reabitar os corais, mas vocês estão a perceber, recuperar os corais. Já houve alguns testes que foram 100% ou quase 100% bem sucedidos e é uma ótima notícia porque nós andámos aqui tanto tempo a falar da morte da Grande Barreira e da falta de cuidado e desinteresse que havia exatamente daquele lado. E as possíveis consequências da morte da Grande Barreira. Então é aqui um ponto esperança. positivo. Sim, novembro, The Guardian, novembro de 2017, assim vão à procura, não foi assim há muito tempo. Depois, uma outra notícia, esta não diretamente relacionada com o ambiente, mas ainda assim positiva. A nova sede da Amazon, que vai ser em Seattle, apesar da Amazon também estar a procurar outro sítio para ter uma outra sede. Então, a nova sede em Seattle vai ter integrada na sua torre, que há de ser um arranha-céus, segundo dizem, vai ter integrado um abrigo para 200 pessoas sem abrigo. Ok. Portanto, eu não sei, a nível... Procurei notícias porque há imensas notícias sobre isso. Eu até escrevi aqui vários, por exemplo, o CNN. E é da altura de maio, 10, 9 de maio, que saíram as notícias, em que no arranha-céus, de alguma maneira, está integrado um abrigo. Um abrigo para os sem-abrigo. Para os sem-abrigo, exatamente. Sim, deve ser um daqueles centros que existe muito em todo o lado, mas nos Estados Unidos, felizmente ou infelizmente, existem muitos. Em que tem uma lotação e que todos os dias aquilo roda para as pessoas e são filas e tudo mais, deve ser nesse aspecto. Eles falam em 200, a descrição era 200 mulheres, crianças e famílias. Pronto. Portanto, provavelmente terá prioridade mulheres e crianças, sim. Mas 200 no entanto, pessoas. Não deixa de ser louvável, para já, esta intenção da Amazon em além de estar a criar o seu novo escritório para os seus trabalhadores, ter também essa componente social de ser algo mais para a comunidade. Sim, a Amazon tem algumas políticas da empresa que são um bocadinho fora da caixa, entre aspas. Eles permitem que os empregados, por exemplo, levem os seus animais de estimação. Portanto, dizem que é uma coisa normal nos edifícios ver-se andar cães e gatos e enfim. Mas a Amazon também já foi altamente criticada por não ter um papel social tão forte em relação à sociedade que a envolve, sim. Não propriamente a quem trabalha na Amazon. Sim, mas há... Exato, portanto, eu acredito que este abrigo seja um pouco a resposta a todas essas críticas que já existiram, tendo em conta o tamanho da Amazon. Depois, uma notícia diretamente relacionada com o ambiente, diz-se que o leopardo da neve foi retirado da lista de espécies ameaçadas de extinção. Muito bem. Yes. Muito bem. Ainda bem, uma das notícias sobre isto foi de dia 15 de setembro e saiu na ABC News, mas há
mais notícias sobre isso, mas é uma espécie que, se continuar todo o processo, pode ser que consiga sobreviver a esta extinção em massa, que é o que tem acontecido. Não é? Ainda bem. Aliás, é sempre bom que a gente fale dos casos de sucesso em que se consegue retirar a espécie da lista. Sim. No entanto, também não é por isso que ela esteja agora fora da lista que vamos dizer, pronto, este está safo agora. Não, atenção que, por exemplo, e foi uma coisa que nós falámos imenso até na altura do lince ibérico, que é, quando se sai do nível de ameaça de extinção, fica no nível em perigo. Não fica população normal, não fica estável. Está safo. Exato. Há extinção, há o risco elevado, o risco moderado, uma coisa assim, e quando não está em extinção, está em perigo. Portanto, o número de indivíduos de leopardos da neve ainda não é suficiente para ser uma população estável. Depois, uma notícia agora mais relacionada com questões sociais. A SIDA já consta que a SIDA, ou HIV, já não é a principal causa de morte em África, segundo a Organização Mundial de Saúde. Brutal. Ainda muito bem. Acho que continuam os problemas em termos de propagação. Sim. Mas também já tinha ouvido qualquer coisa, não a nível do continente africano, mas a nível um bocado mundial, de que em termos de causa de morte tinha diminuído realmente drasticamente. Aqui mas o problema continua a ser a propagação. Pronto, um exemplo que podem ler, 23 de agosto, Fox News, mas já houve entretanto notícias que saíram mais específicas, peço desculpa. E pronto, em África dizem que os problemas agora são a principal causa agora são problemas respiratórios como bronquite, pneumonia, portanto que ultrapassaram as mortes por SIDA, HIV. Depois, número 5, esta é com muita felicidade que eu dou. Opa, dia 3, podem ver, por exemplo, dia 3 de agosto, no site da Time, que o número de abelhas aumentou comparativamente a 2016. A sério? A sério. Ia pá, isso é brutal. A sério. Dizem que o número de abelhas aumentou. Sim. Comparado com o ano anterior, tendo descido o número de mortes por um problema que tinha vindo a afetar as colónias, que ainda não se sabe o que é. Pois, continua ali entre o tal pesticida que eu agora não lembro o nome e a própria rede. Fala-se muito da rede de telemóveis que tenha uma grande influência também pois, eles aqui destacaram, na Time eles destacavam uma coisa que se chama Colony Collapse Disorder. Portanto, é uma desordem de colapso das colónias, que o que acontecia era que as abelhas desapareciam. Tipo, do nada, sim. desapareciam da colónia. E isto afetou bastante os números de colónias, de indivíduos e das colónias em si, mas sim, consta que Estados Unidos e Europa têm sido fundamentalmente afetados por esta disorder. O problema das abelhas também tem sido uma das coisas que nós temos abordado muito aqui no programa. E que é altamente preocupante, eu agora acho. não me lembro do nome, mas havia um pesticida que estava para ser proibido muito por causa das abelhas, e há estudos que já o confirmam. Da mesma maneira, continua a haver estudos que também não o confirmam, é verdade. Há sempre uma ponta solta. Exato. Mas os indícios são bastante fortes que esse pesticida esteja a prejudicar bastante a vida das abelhas. Também há a questão da rede de telemóvel que circunda todo o nosso planeta, mas isso acho que está mais descredibilizado. Acho. Ok. Não sei, mas de certeza que não tenho dificuldade nenhuma em encontrar informação sobre isto. Não Exato. tem. Isto é um dos assuntos e muita gente despreza a importância das abelhas no planeta. Verdade. Muita gente. E há vários filmes sobre isso, atenção. Sim. Mas sim, é ótimo dar esta notícia. Atenção, não sabia dessa mesmo, isso tem-me passado completamente ao lado. Atenção, que é um aumento que é de 2%, uma coisa assim, é vale pouquíssimo. Vale o que vale, é um bocado como o leopardo sair de extinção. Sim. Mas leopardo da neve, mas ainda assim é uma boa notícia. Sim. E por fim, aqui há várias notícias que saíram sobre isto. Mas eu vou-vos dizer que foi no início de novembro, procurem, porque há várias, que foi falado em todo o mundo. O projeto de reflorestação pensado para o Brasil, que prevê a plantação de cerca de 73 milhões de árvores na Amazónia. Ok. É o maior projeto de reflorestação do mundo neste momento.
Isso vai mesmo para a frente? Dizem que foi aprovado. Aliás, a notícia, como estava escrita pelo rapaz, é os conservadores assinaram um projeto que prevê reflorestação da Amazónia. Nesta busca, isto é início de novembro, nesta procura que eu fiz sobre notícias que confirmassem isso. Desculpa, só uma coisa, plantação de 63 milhões de árvores na Amazónia até 2023. Ok. É, portanto, uma data limite. Sim, uma data limite. Também encontrei, dia 16 de setembro, procurem, houve uma notícia relacionada que fazia uma relação entre este projeto e a questão do Amazónia Live do Rock in Rio. Eu estava a pensar nisso. Eu estava-me a lembrar do projeto social do Rock in Rio, sim. 30 mil hectares, uma coisa assim? É pá, sim, não tenho os números, mas era muito. Mas houve aí alguma ligação, ou pelo menos nas notícias apareceu uma ligação com os números. Acredito que ou faça parte do projeto, ou seja o mesmo projeto, ou algo relacionado. Amazónia Live. Eu mostrei a minha pulseira a quem só está a ouvir. Vamos tentar. Nós Epá, já não sei que temporada é que foi. Foi na passada? Foi na sexta. Não, na sexta, sim. Foi na sexta temporada. Tivemos a oportunidade de entrevistar a responsável pelo projeto social do Rock in Rio, Amazónia Live. Exato. Ainda o ano passado, como quem diz, em dezembro, tive a oportunidade de falar com uma rapariga brasileira e comentava com ela que nunca mais tinha ouvido falar do Amazónia Live. Ouviu-se falar do concerto e tal, e que foi na Folha, e que foi no Amazónia e tal. Nunca mais ouviu falar nada sobre isso. E nós vamos tentar aqui trazer, mais uma vez, também estamos em ano do Rock in Rio, vamos tentar trazer a Dora Palma, se não me engano era o nome da senhora, para nos dizerem em que ponto é que estamos relativamente à plantação de... Sim, acho que, lá está, em relação ao projeto do Rock in Rio, eu acho que faz algum sentido nós não andarmos sempre a ouvir notícias, porque o Rock in Rio só acontece cá de 2 em 2 anos e tudo mais, mas ainda assim é sempre bom haver um update e pronto, houve, acredito eu, toda uma fase de recolha de donativos, Sim, estruturar as coisas e agora acredito que estejamos na fase de implementação. Vamos tentar entrar novamente em contacto. Talvez não será já, se calhar vamos esperar mais lá para o Rock in Rio é só em junho este ano. Do Rock in Rio e do verão. Mas deixamos aqui já tínhamos isso pensado. Sim, já falámos algumas vezes. Vamos tentar concretizar isto. E é isto, a pessoa até se sente um bocadinho melhor depois de ouvir. É verdade. Eu não sabia as notícias que a Laura ia falar e fiquei bastante surpreendido com esta da Amazónia, e especialmente com a das abelhas, que não fazia ideia. Foram também as duas que mais me surpreenderam. Tinha-me passado completamente ao lado. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas antes de terminarmos o programa vamos falar dos balanços de duas associações, muito rapidamente. O balanço de 2017 da Zero e o balanço de 2017 da Quercus. Porquê destas duas associações? Sinceramente, porque foram as duas que eu tive tempo para procurar. Infelizmente não consegui ir e pesquisar a LPN, a SPA ou a OGOTA. Não tive a oportunidade para isso, mas vocês não têm nada que saber. São vão livres. ao Google, pesquisam pelo nome das associações que eles devem lá ter o balanço do ano passado. Podem inclusive sugerir-nos os links para partilharmos no Facebook, por Exatamente, exemplo. ficamos à espera das vossas dicas. De qualquer forma, fazer aqui um destaque. Eles são bastante diferentes. Eu vou começar rapidamente pelo da Quercus, que diz que os piores factos de ambiente de 2017 foram a tragédia dos incêndios no centro e norte de Portugal, as descargas poluentes do Rio Tejo, a extensão do prazo para o pedido de renovação da licença de funcionamento da central de Almaraz, já não me lembrava disto. Almaraz. O processo judicial instaurado a Arlindo Marques, que isto é um assunto que nós havemos de voltar a falar neste programa. Se não sabem do que é que estou a falar, procurem. Arlindo Marques é um cidadão que integra um movimento Protejo, que é contra a poluição no Rio Tejo, e a central Celtejo resolveu instaurar um projeto judicial contra Arlindo Marques, e que diz que, por isso, reclama um pagamento de 250 mil euros e diz que, pronto, que o senhor tem sido difamatório quanto às ações da empresa. Assunto sobre o qual tu não vais tecer comentários, não é? Não vou tecer comentários agora. Não vamos tecer, mas isto aconteceu, isto é real. A Central moveu um processo contra este senhor. E é um dos factos negativos deste ano para a Quercus. De resto, relativamente aos solos, dizem que 32,6% do território nacional encontra-se em situação degradada.
Voltam a falar da legionela, também é um marco negativo para a Quercus este ano. E temos o eucalipto que continua em ensolarada expansão em Portugal. Estes foram os factos negativos da Quercus, em termos ambientais. Os factos positivos, em termos ambientais também, temos a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, nós falámos 2020. Falámos aqui, acho que até foi o Carlos que falou sobre isso. O Plano Nacional para a Economia Circular, que é um plano de ação que vai vigorar em Portugal entre 2017, o ano passado, e 2020. Temos o facto de Portugal estar a favor da redução dos limites de cádmio nos fertilizantes agrícolas. Não tinha ouvido falar sobre isto, eu também não. mas o cádmio é um metal pesado bastante... pesado? Nocivo. Sim, nocivo. Para não fazer a redundância. E é um fator bastante positivo. E falo também da devolução à natureza de uma águia imperial ibérica que foi recuperada pelo CERAS, o Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens, neste caso em Castelo Branco, e que é gerido pela Quercus. A ZER faz um balanço ambiental diferente, destaca datas em que factos importantes ocorreram. Por isso, no dia 14 de março temos, por exemplo, que foi o dia com maior produção renovável de eletricidade em 2017. Uhul! Temos também que 24 de março e 3 de abril foi dias de caudal, os dias do maior caudal afluente. Também. Aqui um ponto que eu achei curioso foi dizerem que o dia 5 de junho foi o dia Overshoot Day para Portugal. Não sabia. Quanto a nível mundial foi a 2 de agosto. Mas eles, por visto a zero, fez as contas a nível português e foi mais cedo. Mas caros, estão a perceber Dia 2 meses de 5 de diferença, não estão? Só não fazia ideia. 29 de julho, dia com melhor qualidade do ar no país. Mas pronto, depois também temos o dia 10 de setembro, o dia 4 de novembro, que foi o dia de menor caudal afluente, o dia 5 de outubro, que foi o dia com menor produção renovável de energia, renovável de eletricidade. Temos o dia 15 de outubro, que foi o dia com maior área ardida em Portugal. E temos o dia 31 de outubro, dia de maior seca em Portugal continental. Segundo os dados do ITMA, foi o dia em que 75,2% do território continental encontrava-se em seca extrema e 24,8% em seca severa. Já não temos tempo para muito mais. Dizer apenas que... Procurem-nos no Google. Dar o alerta de tem chovido, mas o problema da seca não está resolvido. Exato. Atenção a isso. E vamos deixar o resto para a semana. De resto, Rádio Utopia, sábados às 10 da manhã, Rádio Ideias, sábados às 2 da tarde. E atenção que a Rádio Zero está novamente online. Domingos às 6h30 da tarde. Vamos deixar os links todos na descrição e no blog. Atenção. A Rádio Zero está viva, amigos. A Rádio Zero está viva. Adoro. Eu também adoro. Fiquei muito satisfeito. Por isso, Laura, está feito isto. 2018 a correr. 2018 a correr. Tenha uma boa semana. Tchau, pessoal. Até para a semana.